Isso é fundamental em odontologia. Se um paciente bruxista, você restaurar os guias, ele pode continuar apertando o nervosinho dele lá, o estresse, mas ele não vai desgastar os dentes, porque tem proteção do guia canino e do guia anterior. Está claro isso? Por que isso aí não é ensinado bem nas nossas escolas? Porque ninguém conhece a doença. Se perguntar lá em Bauru qual é a prevalência, né, do bruxista, do desgaste dentário, ninguém sabe. Se perguntar lá em Porto Alegre, aí, tem uma cidade aí que eu conheço aí, Santa Cruz do Sul, Rio Grande, ninguém sabe. E não é só no Brasil, não. Nos Estados Unidos também ninguém sabe, na Europa também ninguém sabe, porque nunca ninguém fez pesquisa de prevalência. Se você não conhece a doença, você não é capaz de estabelecer estratégia de prevenção e estratégia de tratamento. Então vejam lá, essa pesquisa foi a única pesquisa feita no Brasil de prevalência, um rapaz que eu orientei. O que ele fazia? Fotografava a região anterior dos pacientes de frente e por incisal. Ele avaliou mais de 500 pacientes lá em Nova Friburgo. Tem alguém do Rio aí ou não? Tem ninguém do Rio? Não? E Nova Friburgo é uma cidade do interior, uma cidade serrana. Então, quando não tinha desgaste, era score 0. Quando tinha ligeiro desgaste, score 2. Quando tinha um desgaste que existia, a restauração do guia, era score 3. Então, vocês vão ficar abismados na população adulta nessa pesquisa do Júlio. 42% das pessoas adultas tinham desgaste que exigia a restauração do guia, que é desgaste patológico. Então vejam como isso aí é a doença do século XXI. Então todo mundo vive estressado e vive esfregando o dente. Mas não é porque vive estressado que vai apertar os dentes. Eu vou mostrar para vocês que a causa principal é a oclusão. E que o hábito ou tique de esfregar o dente, apertar o dente, é um mecanismo de autodefesa. A pessoa tenta ela mesma desgastar um contato que é indevido. Então esse é o início, né, da atividade parafuncional. Então nós temos que ficar atento a isso. E o oclusionista deve ser o cara que mais deve verificar e prevenir isso aí. Então atualmente, com todas as pesquisas que existem no mundo, inclusive do contínuo, se a gente fizer uma média de todas as pesquisas, né, que falta mais informação, nós teríamos 26% da população adulta com desgaste patológico, necessitando de restauração do guia, ou dos dentes, e de uma reavaliação. Tá? Então, veja que o negócio é grave. Isso aqui, ó, é um paciente lá da minha escola, não esse aqui. Ele está todo ano lá na faculdade fazendo umas páginas. E ninguém cuida dos dentes dele. Acha que aquilo é normal. E tem muita gente que pensa que o desgaste é normal. E a pessoa que tem desgaste não percebe. Só quem percebe é quando vê de vez em quando, esporadicamente, depois dos 3, 4 anos, fala que o dente está mais curto. Então todo mundo acha que é normal. E não é. Olha lá, aqui eu refiz, é tudo com pino e resina de uso direto. Restabelecendo o guia, não vai ter desgaste. Existia um conceito antigo que dizia que a porcelana desgastava o dente. Já ouviram falar isso? Por quê? O cara não entendia de oclusão. Se você tiver guia, tiver proteção, não desgasta. Porque o esmalte é tão duro como a porcelana. Estão vendo aí? Diagnóstico diferencial do funcional e do patológico. Se você olhar aqui, essa senhora com 70 anos, olha os dentes dela, tem que ir à ponta do caminho, é normal. Então é uma mulher que sempre cuidou bem dos dentes, só que não cuidou bem da pele, né? Parece um maracujá envelhecido, mas não está contornado. Essa aqui com 27 anos. Então o que você deduz? De tudo que eu falei até agora, vendo essas duas fotografias. Que a idade do paciente é um fator
primordial, né, no diagnóstico diferencial do desgaste dentário e do desgaste patológico. Então, a idade do paciente, aquilo que eu falei para vocês, uma pessoa normal leva 44 anos para fazer um desgaste de 1 milímetro. Então, 27 anos é um desgaste patológico. Não pode ter esse desgaste nessa idade. Então, essa pessoa está com menos dente. Então, nesse livro aqui, no capítulo 8, fala sobre tudo isso que eu estou dizendo para vocês. O que eu vou falar hoje é um resumo, resumidamente, sintetizado desse capítulo 8. Então, agora vocês já estão capazes, né, como ortodontista, de fazer o diagnóstico. Né? Aqui, que tipo de desgaste é? 37 anos. Vai, pode falar, não se errar. Aí, 40 anos. Fisiológico. Esse sorriso reverso, tá vendo? Invertido. Isso aqui sorriso reto, consequência do rugido. Então o dentista tem que prestar atenção nisso, quer que ele seja clínico geral, quer que seja especialista. Tá? Então agora nós aprendemos a fazer o diagnóstico diferencial. Existem outros sinais clínicos que eu denominei de faceta ativa. Lembra quando vocês estudaram mancha branca de esmalte? Então, na faceta de desgaste, eu dei essa denominação aí, né? Copiei, né? Então, faceta ativa, quando ela é brilhante e vitrificada, ou em canino, em qualquer premolar, e inativa, quando ela perdeu o brilho. Então, de qualquer maneira, esse paciente parou de esfregar o dente ou de acertar o dente. Ou foi ajustado, ou foi reconstruído, ou então ele se autoajustou. Então, sempre lembrando que a atividade parafuncional, a parafunção, o atrito friccional que a pessoa exerce, nada mais é do que um mecanismo de autodefesa. Ele está querendo se autoajustar. Por isso que ele esfrega o dente, por isso que ele aperta os dentes. Então você tem que procurar a causa. Por que está desenvolvendo essa atividade? Né, que passa a ser um tique nervoso. O cara acostuma, acha que aquele é normal. Então, na maioria das pessoas com todos os dentes da boca, a primeira faceta ativa aparece na vertente interna da cúspide palatina. É uma faceta brilhante. Isso aí é característico do paciente que está esfregando os dentes. Ela é vitrificada e difícil de fotografar também. Você fotografar o brilho. Tanto na cúspide palatina como na cúspide vestibular. E é muito importante o ortodontista saber disso também, para saber se o paciente, durante a fase de tratamento, se ele já não está tendo alguma atividade parafuncional. E vocês devem procurar isso, mesmo com um aparelho fixo na boca, pedir para ele fazer protrusão, fazer lateralidade, para ver se não tem contato prematuro, para ver se não tem interferência, para ver se falta guia lateral ou guia anterior. Além dessa característica clínica, a faceta de desgaste, somente nos caninos, pode ser também ter um formato assim semilunar, um meia-lua. Quando for semilunar, pode ser considerado fisiológico. É aquela época que o adolescente, o paciente, está esperando, né, mantendo aquele espaço para o irrompimento do canino. Então, essa é uma faceta fisiológica. O camarada esfrega perto do dente para conseguir espaço para o canino irromper. Quando a faceta na ponta do canino for plana, horizontal assim, e sobreposta, tá vendo, do canino inferior para o superior, é uma faceta patológica. Então, aqui, faceta fisiológica, aqui, faceta patológica. Olha, pode ser plana, pode ser oblíqua, às vezes na vertente distal do canino, é o início, né, da faceta patológica. Então já começa a tocar os dentes anteriores e premolar. E não pode, em qualquer excursão